sou Carlos Alfredo Joly. Eu nasci em São Paulo. Meu pai era professor de botânica na USP. Nós morávamos no limite da cidade de São Paulo, que hoje pode parecer uma pilhéria, mas não é. Hoje é a Marginal Pinheiros, na face em frente ao Jockey Club, mas na margem oposta do rio. E, portanto, era uma região na qual você tinha duas ruas asfaltadas, pão e leite eram entregues por carroça, então era muito mais uma vida de fazenda do que uma vida urbana, apesar da gente estar em São Paulo. Fiz o meu primário na Escola Caetano de Campos, na Praça da República. Depois fiz o meu, então, ginasial no Vocacional Oswaldo Aranha e o meu colegial no Porto Seguro. Carlos Alfredo Joly é professor emérito da Unicamp, aposentado do Departamento de Biologia Vegetal do Instituto de Biologia. Foi o principal mentor da criação do Programa FAPESP de pesquisas em caracterização, conservação, restauração e uso sustentável da biodiversidade, Biota FAPESP. Membro titular da Academia Brasileira de Ciências, Joly recebeu em 2023 a Ordem Nacional do Mérito Científico, classe Gran Cruz, em reconhecimento ao seu trabalho e contribuição ao desenvolvimento científico do país. Quando eu estava já no Porto Seguro, eu acabei optando por trabalhar na área biológica, que sempre me interessou, mas além do interesse e, obviamente, do exemplo que eu tinha em casa com o meu pai, eu tive um excelente professor de biologia no colegial, o professor Alberto Tabor, que realmente era um estímulo a trabalhar com a natureza. Então, dadas essas influências todas, terminados o colegial, eu prestei vestibular, ingressei na Universidade de São Paulo e fiz a minha graduação lá em São Paulo. Eu cheguei na Unicamp no início de 1977, me graduei em Ciências Biológicas na USP e vim para a Unicamp para fazer o meu mestrado em Biologia Vegetal, que era um programa que estava começando em 1977. Trabalhei com o professor Gil Martins Felipe, já falecido, e focado em germinação de espécies de cerrado, trabalhando sempre na interface entre a fisiologia vegetal, então os aspectos da germinação, os aspectos fisiológicos da germinação, e a ecologia, cruzando então essa germinação com o que acontece de fato no cerrado e qual é a taxa de sobrevivência das plântulas. Então, como é a dinâmica natural de funcionamento de uma área de cerrado. Então, por estar atuando nessa área que a gente chama de ecofisiologia, que junta a parte fisiológica com a ecológica, quando em 1978 o departamento de botânica, perdeu o seu chefe, professor Peter Gibbs, que passou aqui por 4 anos como chefe do departamento, retornou para a Universidade de St. Andrews, na Escócia, da onde tinha se afastado, e o departamento então tinha recursos para a contratação de novos docentes. E por uma decisão anterior do departamento, essas contratações deveriam ser na área de ecologia, que era uma área na qual o departamento só tinha um docente, o professor Fernando Roberto Martins. Então,
nessa decisão foi contratado o professor William Stubblebine, um pesquisador americano que tinha feito seu doutorado na Amazônia, e eu fui contratado como instrutor, como MS1, na verdade MS,5, como a gente brincava, porque eu era MS1 num regime de 20 horas, então já tinha decidido, mesmo antes de iniciar o meu mestrado, que eu faria o meu doutorado no exterior. Coloquei isso para o departamento. Quando minha contratação foi discutida, o departamento achou que seria vantajoso, porque teria mais um docente rapidamente se doutorando. Então eu terminei o meu mestrado em julho de 79, e em setembro de 79 eu iniciei meu doutorado na Universidade de St. Andrews, na Escócia. Morei por 3 anos lá e voltei ao Brasil em outubro de 1982, já com o doutorado defendido. E essa é a razão pela qual eu permaneci no departamento por tanto tempo, porque na verdade eu comecei bastante cedo na minha vida como docente. Ao longo de todo esse percurso, principalmente do vocacional até o curso de graduação na USP, sempre estive muito envolvido com o movimento estudantil. Participei de todas as movimentações de 68, todas as passeatas, os protestos que aconteceram, apesar de não ter nem 18 anos ainda. Depois, quando eu ingressei na USP, imediatamente fui trabalhar no centro acadêmico. Foi a fase de reconstrução dos centros acadêmicos, reestruturação após um período de total desmonte por parte da ditadura. Ainda havia muita perseguição. Tive colegas que foram presos, infelizmente, passaram por momentos muito difíceis, mas também foi um período de um aprendizado muito grande, de um amadurecimento muito grande. E quando eu estava iniciando o 3º ano na universidade, meu pai faleceu muito jovem, com 50 anos. Era professor titular de botânica, vice-diretor do Instituto de Biociências da USP. Tínhamos uma convivência negociada, eu enquanto movimento estudantil, ele enquanto diretor. Nosso acordo é que fora da universidade nós éramos pai e filho, não discutíamos políticas nem participações, a não ser quando extremamente necessário, por exemplo, para tentar tirar colegas que estavam presos e pedir interferência da instituição Universidade de São Paulo, não do meu pai. Mas, como eu disse, ele faleceu com 50 anos, eu estava começando o 3º ano da graduação, e a partir daí eu deixei de participar do movimento estudantil, foquei na minha graduação. Tinha sido reprovado em várias matérias, mas como a USP, reprovado porque não frequentava, estava fazendo outras atividades extracurriculares. Quando no 3º ano eu perdi o meu pai, eu resolvi que eu precisava me formar o quanto antes. Então fiz as matérias. A USP, como ela tem o curso noturno, eu pude fazer matérias à noite também. Enfim, consegui terminar a graduação dentro dos 4 anos previstos. Meu pai foi o fundador do Departamento de Botânica aqui na Unicamp. Por muito tempo ele foi professor nas 2 universidades, deixou de ser professor na Unicamp quando assumiu a diretoria do Biociências da USP, porque aí havia impedimentos legais para ele continuar parte do tempo aqui na Unicamp.
Mas nesse estruturar o departamento aqui, ele tinha muitos conhecimentos e eu, como o acompanhava muitas vezes, conhecia vários dos docentes aqui do departamento de botânica, então foi fácil estabelecer os contatos e buscar uma orientação aqui na Unicamp. Como disse, estava começando a pós-graduação em Biologia Vegetal. Então eu tive assim uma infância maravilhosa pelo lugar que a gente morava em São Paulo, que, como eu disse, não parecia uma vida urbana. Meus pais construíram uma pequena casa em Ubatuba, então a gente ia, cada 2 semanas a gente ia para Ubatuba e passávamos lá todo o período de férias, tanto de julho como as férias de verão. Me tornei caiçara, passava o tempo que eu pudesse passar lá em Ubatuba, passava lá, meus amigos todos eram de lá, era lá que eu jogava futebol, muito mal, pior do que o nosso Guarani, mas pelo menos me arriscava a jogar, e enfim, teve toda uma fase muito, muito gostosa, muito boa. E depois aprendi muito com meu pai não era um professor só na sala de aula, a gente viajava junto, e como ele tinha muito medo de viajar de avião, ele ia aos congressos nacionais de botânica, ou de ônibus, ou de carro. Então, por exemplo, em 1970, quando eu fiz 15 anos, eu ganhei de aniversário viajar para João Pessoa, de ônibus, com ele, para participar de um congresso de botânica. E ao longo de toda essa transição, você ia aprendendo o que era cerrado, o que era caatinga, por que uma coisa era diferente da outra, porque as plantas eram diferentes, porque a fauna era diferente. Enfim, era uma aula o tempo inteiro e sempre tive muito exposto a esse ambiente acadêmico. Então, para mim, era meio que natural, ao terminar a graduação, continuar no meio acadêmico e buscar uma pós-graduação, um mestrado e um doutorado para dar continuidade a esse trabalho. Meu pai tinha uma relação muito... Ele era taxonomista. Taxonomistas, primeiro, tem que ter uma memória prodigiosa, porque tem que lembrar os detalhes que distinguem uma espécie de outra. Ele era um especialista em algas marinhas, escreveu a Flora de Algas do Brasil, é uma referência, é um marco na área da botânica brasileira. E ele tinha um profundo respeito pela vida, independente de que forma essa vida se apresentava. Então, nós aprendemos desde cedo que você não maltrata animais, você não corta árvores, a não ser que seja absolutamente necessário, que você tem que ter uma relação de harmonia com a natureza. Também com ele aprendi um pouco da taxonomia, fiz coleções de borboletas, aprendi a taxonomia toda de borboletas. Achei que ia usar isso depois da minha graduação, mas nunca mais voltei à taxonomia. Depois fiz uma belíssima coleção de aranhas, para desespero da minha mãe, porque tinha que capturar as aranhas com a mão, para não estragá-las e depois fixá-las direitinho. E minha mãe, obviamente, ficava desesperada com a história de pegar aranhas e escorpiões, mas foi um treinamento muito, muito importante. Eu, muito cedo, ainda na USP, o meu primeiro trabalho assim, formal, um trabalho pelo qual eu era remunerado, foi com o Dr. Paulo Nogueira Neto, que infelizmente já faleceu também, um biólogo
importantíssimo e uma pessoa muito ligada à conservação. E eu comecei a trabalhar com conservação muito cedo, né? E eu acho que todo esse meu envolvimento hoje com conservação vem de todo esse aprendizado, toda essa escola. Foi um ambiente, assim, um ambiente muito amistoso, né? Muitas das pessoas, dos docentes, tinham tido contato com meu pai, ou foram alunos do meu pai, ou trabalharam juntos com ele, então eu os conhecia todos, porque frequentaram minha casa, ou em São Paulo, ou em Ubatuba, e eu entrei, e a primeira disciplina que eu fui fazer era uma disciplina de campo, porque um ano antes do curso de Biologia Vegetal, a Unicamp tinha começado o curso de pós-graduação em Ecologia. E esse curso tinha na época, tinha as duas disciplinas obrigatórias. Uma era Ecologia de Campo na Amazônia, então era feito em parceria com o Museu Geld, INPA, e depois depois, como docente, eu tive uma participação muito grande nesses cursos. E depois um segundo curso que era de Cerrado, aqui nas unidades do Instituto Florestal, aqui no interior do estado, nas reservas do Instituto Florestal. E quando eu vim, em começo de 77, justamente essa disciplina de Cerrado estava sendo oferecida pela primeira vez. Então eu fui fazer essa disciplina e já conheci todos os alunos que estavam terminando o seu primeiro ano na ecologia. Me enturmei muito com esse pessoal. Uma parte deles também se tornaram docentes, João Vasconcelos, Thomas Levinson, do departamento de Biologia Animal. Então todos nós nos conhecemos naquele início, todos como alunos, e foram experiências muito boas. Achei Campinas era uma cidade muito mais fácil de se deslocar do que São Paulo. Também não havia uma preocupação tão grande com segurança. Eu morava na esquina da Moraes Salles com a Barão de Jaguara, que é um apartamento ali. Eu ia a pé ao centro de convivência, ia ao centro, não tinha a menor preocupação. Então, eu consegui aproveitar muito da parte de cinemas, de teatro, do próprio início do teatro de arena, lá no centro de convivência. Foi um período muito gostoso saindo de São Paulo. Em junho de 77 eu me casei, aí minha esposa veio morar comigo aqui em Campinas. Então aí éramos dois, se tornou melhor ainda. E depois, ao terminar o mestrado, nós nos mudamos para uma cidade minúscula no norte da Escócia, uma cidade que vivia basicamente da universidade e, no verão, do campo de golfe, porque é o campo de golfe mais antigo do mundo, onde o golfe nasceu, em St. Andrews. Então, eu tentei. Eu juro que eu tentei, mas não é, digamos, algo que a gente aprenda assim instintivamente. É preciso algum investimento para jogar. Então foi um período muito bom aqui, né, na Unicamp. Eu tinha uma convivência muito boa com o meu orientador, apesar de minha primeira orientadora lá no Biociências, ainda em São Paulo, achar que nós dois não íamos conseguir trabalhar junto, porque ele tinha um gênio muito forte, eu também não era uma pessoa de trato muito fácil, mas nos extremamente bem. Foi um trabalho altamente frutífero, publicamos vários trabalhos derivados do mestrado. Ele permitiu que eu desenvolvesse uma parte do mestrado em São Paulo, no Instituto de Botânica, e me introduziu a outros pesquisadores, a outros laboratórios. Então foi uma vivência muito, muito profícua. Foram 2 anos e meio de muito trabalho, muito aprendizado, e de conviver em diferentes laboratórios é uma coisa muito boa para a formação. E depois ter saído e aí
pegar uma situação totalmente nova, o fato de ter trabalhado em diferentes situações aqui, certamente isso me ajudou a me acostumar mais rapidamente num sistema onde o orientador não é tão próximo, ele é mais distante, né? Você não vai lá e bate na porta dele, você agenda horários para conversar com o orientador, todo um sistema um pouco diferente do que dessa informalidade que a gente tem aqui. Mas foi um outro aprendizado. Consegui nos meus 3 anos de bolsa terminar, fazer o doutorado, defender meu doutorado. Minha filha mais velha nasceu nesse período lá na Escócia. E logo depois que a gente chegou ao Brasil, tive minha segunda filha. E são pessoas muito, muito importantes na minha vida. E, enfim, foi todo um período, o mestrado e doutorado foram realmente períodos muito, muito ricos, do lado cultural, do lado acadêmico, do lado pessoal. Foi um período muito feliz. Comecei na docência antes mesmo de viajar para o doutorado. Fiquei corresponsável por uma disciplina de estágio. Naquela época, o departamento dava todos os alunos que escolhiam fazer o estágio desenvolviam a mesma atividade. Então a gente começou a trabalhar na Mata de Santa Genebra, fazendo o levantamento das espécies arbóreas que ocorrem lá na mata. Então eu estava aprendendo enquanto estava ensinando ao mesmo tempo, quer dizer, sabia a metodologia que a gente estava aplicando, mas não sabia reconhecer as árvores. Isso o pessoal da taxonomia, então era uma coisa toda integrada do departamento, que eu acho que era uma coisa muito, muito boa para os alunos. E aí fui para o doutorado, e quando eu voltei, eu obviamente entrei para a atividade acadêmica de uma forma mais consistente. Eu cheguei em outubro de 82, em fevereiro de 83 eu já tinha 2 alunos de mestrado, um da ecologia que tinha iniciado o seu mestrado e com um orientador que acabou não dando certo, porque as áreas eram diferentes, não era um problema de relacionamento, era realmente das áreas de interesse. O aluno estava mais interessado na parte de ecofisiologia, então veio trabalhar comigo, e um outro aluno que entrou na biologia vegetal. Hoje, meus primeiros alunos, um é professor titular na UNB, o outro é professor titular na Exalc. Então, acho que foram um bom início de orientação. E a dar as aulas de graduação e de pós-graduação. E me envolvi também, apesar de ainda haver uma preocupação de que se envolver com questões administrativas acabaria afetando a questão acadêmica e de produção. O curso de ecologia, naquele momento, passava por uma situação muito difícil. Ele estava com uma coordenação bastante frágil, capitaneada por um professor norte-americano que foi contratado pela Unicamp justamente para a área de ecologia e que é um pesquisador fantástico, mas que não entendia nada da burocracia brasileira, de como é que essas coisas funcionam, e nem queria, acho que nem devia realmente aprender. Então logo eu entrei para a subcomissão da ecologia, e aí foi toda uma fase de reestruturação do curso e regulamentar o curso junto à CAPES, criar o doutorado, o curso era só de mestrado, consolidar a disciplina que era dada na Amazônia, que por 5 anos eu fiquei responsável, e a gente fazia essa disciplina em parceria com o Museu Geld, com a Vale do Rio Doce, na Serra dos Carajás, e um envolvimento muito grande com a graduação.
Eu realmente gosto muito das aulas de graduação. A gente tinha uma disciplina obrigatória, que era a ecologia vegetal, que era uma disciplina de dia inteiro, de 8 horas, na qual a gente fazia várias excursões no sábado. Não havia tanta essa preocupação com a carga horária, a gente certamente dava uma carga muito superior, porque vários sábados a gente viajava, levava os alunos ao Cerrado, levava a Mata de Santa Genebra, levava a Serra do Japim, então mostrava diferentes ambientes. Pedra Grande, aqui em Atibaia também, que é aquele afloramento de rocha, que tem um tipo de vegetação muito especializado. Enfim, eu estava fazendo aquilo que eu gostava, eu consegui estruturar o laboratório para poder dar continuidade àquilo que eu estava fazendo na Escócia. Implantei essa linha de pesquisa no departamento, basicamente no país. Ninguém trabalhava com aqueles aspectos naquele momento. Ao mesmo tempo, continuava trabalhando com a parte de conservação. Então, um dos meus primeiros projetos foi na Serra do Japi, para produzir os dados que justificassem o tombamento, os dados de vegetação que justificassem os tombamentos. O tombamento que o professor Aziz tinha usado basicamente os dados geomorfológicos e precisava dessa parte biológica, então fomos trabalhar para produzir esses dados. E depois, já em 85, 86, eu me envolvi com um grande projeto, montei um grande projeto na bacia do rio Jacaré-Pepira, região de Brotas, Dois Córregos, centro do estado de São Paulo. E foi um projeto que visava a preservação do rio. E a nossa contribuição era em preservação da mata ciliar e restauração dessa mata ciliar, porque na maior parte das propriedades a pastagem ia até a beira do rio, ou o plantio de cana ia até a beira do rio. Então foi um projeto que foi uma iniciativa de governo, porque era um teste do que hoje são os comitês de bacia. Então foi um primeiro consórcio que juntou 13 municípios com foco em recursos hídricos. Então houve toda uma ação associada de saneamento. Nós trabalhávamos com essa questão da restauração da floresta, mas havia outras atividades ocorrendo ao mesmo tempo. Esse foi um projeto muito importante para mim, porque a gente trabalhou diretamente com a população, no convencimento dos fazendeiros da necessidade da restauração, da necessidade, da importância da mata ciliar na proteção dos recursos hídricos, e isso a gente conseguiu convencer os proprietários com os dados que a gente vinha gerando, mostrando o quanto mais de erosão você tinha numa área descoberta, numa área coberta com cana, numa área coberta com pastagem e numa área de floresta, né? Mostrando o quanto a floresta realmente protegia. A sede do consórcio era o município de Brotas, então a gente trabalhou muito lá em Brotas. E a gente tinha programa de rádio, aos sábados a gente tinha um espaço na rádio para falar da restauração, para falar das pessoas que não tinham concordado, né? Me lembro muito bem, tinha um médico da Santa Casa que tinha uma propriedade extensa, que achava tudo aquilo uma grande besteira, e a gente provocava ele na rádio. No final ele acabou entrando no grupo dos proprietários que permitiram a restauração, quer dizer, quando eles colheram a cana, naquela época, pelo Código Florestal, 30 metros deveriam ser protegidos. Então nós cercávamos esses 30 metros e plantávamos espécies nativas, né, ali, de uma maneira bastante empírica, ainda sem todo o conhecimento acumulado que a gente tem hoje sobre esse processo de restauração. Primeira vez que eu estive lá em Brotas, eles estavam com problema de alagamento em umas áreas, e eu indiquei uma solução que de fato funcionou com a vegetação, e a partir dali, então, eles me chamaram para coordenar esse projeto dentro do consórcio.
Então isso envolveu uma equipe muito grande de alunos na época, nós formamos mais de 15 alunos de mestrado e doutorado que se envolveram, desde a parte de peixes, a parte de viveiro. Montamos um viveiro que produzia mais ou menos 500 mil mudas ano, fazíamos os plantios com escolas, fazíamos os plantios com escoteiro, fazíamos, enfim, era multi-atividades. Conseguimos recursos, conseguimos visibilidade internacional para aquilo que estava sendo feito, entrou em programas da Unesco, o que estava sendo desenvolvido, e a gente aprendeu muito. Acho que hoje, certamente, a gente faria muito diferente. Hoje existem todos os protocolos e receitas de como é que se faz a restauração, que espécies você planta primeiro, que espécies você planta depois, mas o que a gente fazia era coletar as espécies nativas. A gente tinha um mapeamento dos indivíduos adultos na floresta e a gente tentava repetir esse mapeamento na área que a gente estava replantando. Então produzia as mudas daquelas espécies e tentava plantar com o arranjo no remanescente de mata nativa que a gente usava como modelo. Aprendemos muito sobre germinação, muitas espécies não se sabia nada, e aí a gente aprendeu a produzir mudas, aprendeu a fazer o plantio. Enfim, foi um período assim, de uma atividade muito intensa. Sempre que possível eu levava minhas filhas para participarem, para verem como é que era você replantar uma floresta, e de fato várias das áreas se tornaram florestas. E o que eu acho mais interessante é que o projeto terminou depois de 10 anos, que era o prazo de funcionamento dele, mas mudou todo o eixo de desenvolvimento econômico da bacia, porque a bacia estava num processo de pré-industrialização, usando principalmente couro, curtume, que tem um impacto tremendo sobre recursos hídricos por causa dos dejetos que acabam sendo jogados nos rios. Já tinha uma usina que arrendava as áreas de todos os fazendeiros para a produção de cana e, obviamente, tinha a criação de gado. Então, a principal atividade que rendia para as prefeituras era essa atividade agropecuária. E hoje é o turismo. Exatamente. Em 2007, 2008, virou o turismo, as atividades de turismo de aventura, pousada, hotel, restaurante, tudo que vem junto com um turismo bem conduzido, num lugar onde você tem um rio tão bem preservado que você pode ter contato com a água, você pode até beber a água, não vai ter nenhum grande problema muito sério, a água é bastante limpa. Então, coisas como boia cross, rafting, essas coisas todas que tem em contato. E Brota se tornou um centro de atração a isso, toda a bacia se beneficiou com isso e virou. Né? Hoje você não tem curtumes, obviamente a usina continua lá e produzindo, mas mantendo, né, as áreas, a própria usina entrou no processo de recuperação, de restauração, quando eles viram os dados de erosão e o quanto se perdia, e você perde aquela parte superior do solo, que é a biologicamente mais ativa, e é onde o fazendeiro jogou todo o fertilizante. Então, na verdade, aquele fertilizante vai parar no rio, com a chuvarada. Né? Então, eles aprenderam que era benéfico para eles deixarem uma faixa de 30 metros de mata e terem muito mais produção nas faixas superiores. Né? E hoje a gente tem projetos de restauração muito bem avançados. O meu primeiro aluno, Ricardo Ribeiro Rodrigues, coordena um dos principais grupos de restauração aqui no Brasil, trabalha não só no Brasil, como em alguns países africanos de língua portuguesa. E isso é uma coisa... Estamos numa década que a ONU definiu como década da restauração, porque conservar só o que sobrou de floresta não é o suficiente. Né?
Em 86, quando a gente teve a primeira campanha para governo do Estado, campanha para a eleição da Assembleia Nacional Constituinte, eu fui assistir aqui na Unicamp a palestra do então candidato Fábio Feldman, e aquilo que ele falava era muitas das coisas que eu falava em sala de aula, então de imediato me engajei na campanha dele. Depois, em 87, 88, passei muito tempo em Brasília, praticamente mudei para Brasília assessorando a Comissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente da Constituinte. A gente escrevia as justificativas dos artigos que o Fábio estava propondo colocar. Então, quer dizer, tinha atividade de prática de você estar replantando mata em brotas e a possibilidade de você estar trabalhando na Constituição do seu país, consolidando o que a gente já tinha de legislação ambiental, e a gente tinha a lei da Política Nacional de Meio Ambiente, que é de 81, feita pelo Paulo Nogueira Neto, que é uma lei importantíssima até hoje, mas praticamente mais nada. Todo o resto veio do capítulo da Constituição, do capítulo de meio ambiente da Constituição para frente. Então são as regulamentações dos itens que estão colocados ali naquele capítulo. E foi sendo tudo construído muito passo a passo, pouco a pouco. A lei da Mata Atlântica levou 12 anos para ser aprovada no Congresso. A lei do Sistema Nacional de Dados de Conservação levou 14 anos para ser aprovada. Quer dizer, tudo é muito lento, tudo é muito negociado, mas foi tudo construído, né? E aí a gente vê que em 3 anos isso foi tudo absolutamente destruído. Não só do ponto de vista do que a gente vê na televisão, de desmatamento, de incêndio, de garimpo, de desrespeito à área ambiental, mas toda a legislação. Praticamente tudo aquilo que levou 20 anos para serem construídos a partir da Constituição foi desmontado pelo Congresso. Aprovaram leis que se sobrepõem àquela, há decretos que eliminam. Enfim, se destruiu a área ambiental. Reconstruir essa área ambiental vai ser muito demorado. Nós vamos pagar 20, 30 anos o que foi feito nesses 4 anos, para a gente conseguir realmente retomar essa área num patamar que ela estava. No Brasil era invejado pela legislação ambiental que ele tinha. Era um protagonista nas negociações internacionais de clima, de biodiversidade. Perdeu completamente o respeito, perdeu totalmente. Nós aprendemos muito aqui na Mata Atlântica, mas na Amazônia a situação é outra. Vai ser uma outra escola. Há pouca coisa feita para você saber que espécies como planta, qual é a sequência, como é que isso vai funcionar, quanto tempo leva. Nós vamos ter que aprender muito. Recuperar a Amazônia é diferente de recuperar a Mata Atlântica. É diferente de recuperar a Mata Atlântica. Recuperar cerrado é dificílimo. As plantas de cerrado têm outra forma de crescimento. Elas investem muito no sistema subterrâneo. A parte aérea é muito pequena. Uma parte aérea muito pequena significa que você tem que cuidar daquela área replantada por muito tempo, até que essa parte aérea seja suficiente para conseguir sobreviver por si só, porque por anos ela vai investir nas suas raízes para ter um sistema radicular que vai chegar no lençol freático. E nós sabemos muito pouco. Tem, acho que 3 grupos trabalhando com restauração de cerrado no Brasil. Então, nós vamos precisar muita ciência, mas uma ciência que vai ter que andar fazendo, né? Como a gente começou lá no Jacarepipeira. A gente não tinha receitas para restauração, nós fomos fazendo e aprendendo. Eu aprendi relativamente cedo que para você poder ter uma atuação na interface entre ciência e política, você tem que ser reconhecido como cientista. Isso é fundamental. Então, eu investi na minha carreira acadêmica ao mesmo tempo que eu fazia essas outras coisas. Então, eu fui
passando por todas as etapas aqui. Fiz professor livre-docente, fiz professor adjunto, fiz professor titular, cheguei no titular, desenvolvendo, né, um laboratório com alunos trabalhando naquilo que eu tinha ido aprender na Escócia, e ao mesmo tempo já tendo alunos trabalhando com aspectos de conservação, de restauração. Por ter trabalhado nessa interface, ter trabalhado com o depois deputado Fábio Feldman, quando o Feldman foi indicado para ser secretário de Meio Ambiente do Covas, em 95, ele me chamou para a secretaria. Eu fui para a secretaria para uma assessoria dele para montar um programa estadual de biodiversidade, o ProBio São Paulo. E esse programa, então, a gente usou o que já existia de informação para definir áreas prioritárias de conservação do cerrado, lista das espécies ameaçadas do estado, mas, ao mesmo tempo, aonde a gente achava lacunas, que você precisava de mais pesquisa, você precisava de mais dados, e você se aproxima dos pesquisadores ou conversa com os pesquisadores, pesquisadores querem uma distância disso, né? Porque você não tem a garantia da continuidade. É uma vontade política desse secretário. Amanhã ele não precisa nem de ser do governo. Ele deixa de ser secretário 2 anos depois de assumir, e aquelas coisas deixam de ser prioridade, e você colocou 3 ou 4 alunos seus trabalhando com aquilo, e você... Então, nessa época eu já estava na coordenação de ciências biológicas da FAPESP. Então, a discussão para a criação do programa da Secretaria do Meio Ambiente foi levada para discussão na FAPESP. E eu tive a enorme sorte de ter como companheiro o Naércio Menezes, da área de zoologia, do Museu de Zoologia da USP, que trabalha com peixes, que também tinha a mesma experiência de ver como essas informações estavam todas muito fragmentadas. E a gente não conseguia usar aquelas informações para tomar essas decisões na hora. Então, a gente propôs ao professor Pérez, na época, a necessidade da FAPESP organizar, de alguma forma, essa área. Isso foi em 96, né? E aí a FAPESP fez uma reunião, a comunidade científica achou que, de fato, isso seria prioritário, e a gente começou a trabalhar para, em 99, quando os primeiros projetos temáticos que esse grupo tinha submetido começaram a ser aprovados, e a avaliação da ideia do programa, que o professor Pérez tinha mandado para uma avaliação internacional, voltou com recomendações bastante fortes, né? A FAPESP, então, o Conselho Superior decide criar o Biota, e as pessoas então passam a trabalhar em rede, usando um banco de dados, o que permitiu que a gente definisse as áreas prioritárias do Estado para a restauração, as espécies que são usadas para a restauração, todas as receitas, tudo aquilo que estava na academia foi virando legislação, foi passando para a legislação. Vasculhar o chão, a mata e mergulhar nos rios e oceano. Conhecer cada indivíduo, por menor que seja. Descobrir como se relacionam entre eles e com o ambiente. Este é o desafio do Biota, o Instituto Virtual da Biodiversidade. Um programa de pesquisa científica que, além de fazer o levantamento do patrimônio natural do estado de São Paulo, busca soluções ambientais. Isso dependia muito sempre do relacionamento com quem estava na Secretaria do Meio Ambiente. Então, a Secretaria, como depois eu fui experimentar também no Ministério, você tem um corpo técnico fixo, que são as pessoas concursadas, muito bom. E você tem a parte política que muda conforme o governo. É lógico que se o teu relacionamento com a parte política é bom, o pessoal técnico pode trabalhar mais naquelas questões que você acha prioritárias. Se não é bom, você continua e espera a mudança política. Então, esse contato sempre teve. A gente, na fase inicial do Biota, era muito forte. E a gente conseguiu, de fato, fazer o conhecimento, né,
Depois ficou mais fácil porque a secretaria, não me lembro mais o ano, fez um concurso para novos profissionais, para os institutos da época, botânico, florestal, geológico, fundação florestal, e vários dos alunos que foram treinados no Biota, fizeram seu mestrado, doutorado no Biota, passaram nesse concurso. Então aí nós tínhamos fortes aliados do outro lado, porque eles tinham trabalhado com todo esse desenvolvimento. E aí essa ponte realmente funcionou. Vai funcionar em outro lugar? Não sei, é muito dado às circunstâncias que você tem. Isso também acabou levando a algumas premiações, porque não era muito comum você ter uma pessoa da área acadêmica, né, um professor titular da Unicamp, trabalhando em questões dessa interface com a política. Então, eu sempre acho que esses prêmios eles são muito coletivos, né? Os prêmios Henry Ford, que a gente ganhou, são prêmios que reconhecem uma atuação mais ampla, que não é a sua individualmente, mas é consequência da sua ação política, de envolver mais gente com isso. E acredito que, da mesma forma, os prêmios aqui agora como professor emérito é muito o casamento disso, de você ter o sucesso que o Biota teve, o fato de ter tido uma repercussão internacional, a criação da Plataforma Internacional de Biodiversidade. Eu participei ativamente de todas essas etapas, fiz parte das delegações brasileiras em todas elas, assessorando Itamaraty, até que a gente tivesse a plataforma criada. Fui o primeiro chair do painel da plataforma. Então, as coisas vão se somando, né? É o conjunto da obra, não é uma coisa particular. Mas tem algum prêmio que o senhor considera assim, especial? Tem um prêmio que eu ganhei, que é o Prêmio Muriqui, que é de conservação da Mata Atlântica. A minha vida inteira eu trabalhei com Mata Atlântica. Saindo aqui do Jacareí-Pipira, eu fui trabalhar na encosta entre São Luís do Paraitinga e Ubatuba. A gente tem parcelas permanentes que a gente continua acompanhando lá há 20 anos, dados de crescimento das árvores, mortalidade, os efeitos da seca de 2015, os efeitos pós essa seca. Então, isso tudo continua, esses projetos todos continuam. E eu falei que no momento eu não tenho orientandos, mas eu tenho um monte de co-orientandos que continuam trabalhando lá no campo. Então o Prêmio Muriqui para mim teve um significado muito especial. Do lado acadêmico, né, acho que não antes do professor emérito, o prêmio do professor Zeferino Vaz, né, que faz bem para a gente, né? Os seus pares da sua casa te reconhecem, é uma coisa rara, né? Em geral, você é mais conhecido fora do que dentro de casa. Professor doutor Carlos Alfredo Joly, do Instituto de Biologia. E depois o de professor emérito, que realmente, para mim, foi uma coisa totalmente inesperada, porque quando comentaram a professora Sandra, que encaminhou isso no departamento, eu falei assim, nossa, você viajou, né? Assim, depois ela foi a minha madrinha lá no dia da entrega do prêmio, ela falou, tá vendo? Não era tanta viagem assim. Então isso realmente... Nosso mais recente professor emérito, professor Dr. Carlos Alfredo Joly. Prêmio Conrado Wessel de Ciência de 2022. Eu acho que a gente nunca pode estar satisfeito. A gente não trabalha para essas premiações, mas eu acho que o trabalho continua, né? Então, apesar de eu estar aposentado, eu tenho trabalhado muito, tenho publicado muita publicação
dessas redes internacionais que a gente montou de estudos de florestas. Muita coisa na interface com a política, a Plataforma Brasileira de Biodiversidade, os diagnósticos que a gente fez, os que a gente está desenvolvendo, tem requerido muito trabalho. Agora, como dizem as minhas filhas e a minha segunda esposa, se eu parar, eu morro, né? Eu não tenho grandes hobbies, coisas que eu possa me dedicar. Talvez o meu hobby que consome mais tempo é leitura. Eu leio muito, gosto muito de ler. Não só coisas acadêmicas, coisas totalmente fora da academia. Mas não dá, né, para você ficar no sofá lendo continuamente. Eu acho que eu tenho duas contribuições importantes. Uma foi essa área que eu saí para fazer meu doutorado e que eu trouxe para o Brasil, de ecofisiologia, que hoje tem uma escola muito forte, espalhada pelo país inteiro. Outras pessoas saíram e foram fazer, não diretamente vinculados a mim, mas foram em outros centros trabalharem com isso. E isso parece uma coisa pouco importante, mas ela é fundamental, porque se você transfere isso para a área ambiental macro, eu preciso saber como é que uma planta funciona, o quanto que ela precisa de água, o quanto ela faz de fotossíntese, o quanto ela vai retirar de carbono da atmosfera, para eu poder melhorar esses modelos que a gente tem. Então, entender como é que isso funciona. E a gente faz uma parte em laboratório, onde você faz tudo isoladinho. Você mexe na temperatura e vê o impacto da temperatura. Você mexe no CO2, você vê o impacto do CO2. Você mexe na quantidade de água. No campo, está tudo isso acontecendo junto, e além do mais, tem a competição entre as diferentes espécies. Isso você não consegue repetir no laboratório. Você até pode fazer a interação de temperatura, CO2, de água, você pode fazer várias, mas esse entrosamento. Mas se você não sabe esse individual, aí você vai para o campo, você não consegue realmente entender. Então isso, para mim, foi eu acho que é uma contribuição importante de ter trabalhado. E a segunda grande contribuição foi o biota. O biota, para mim, é assim, uma coisa... o conjunto de efeitos que o biota teve dá muito orgulho de ter participado do começo e continuar participando do programa. Eu posso falar que agora eu tenho 2 netos, e agora é a próxima geração, né? É a próxima geração. Quando a gente fala, vai conservando para esta e as próximas gerações, já tem filhos, já tem netos, já é essa geração.